Olá, segunda-feira, 20 de agosto, está no ar o Alba Notícias ao vivo. Confira os destaques desta edição. TRE Bahia realiza workshop para esclarecer dúvidas sobre as eleições. Vistoria de táxis de Salvador começou hoje na capital baiana. Matemática. No Enem, baianos têm pior rendimento na disciplina entre os estudantes de todo o país. Como está a restauração de um dos 16 painéis de Caribé que deverão passar por reparos em Salvador? E ainda, veja como foram os times baianos nos jogos de ontem pelo Brasileirão. As notícias do esporte com o comentarista Eliseu Godoy. Boa tarde, tudo bem? Agora 2 horas. Propaganda eleitoral em rádio, TV, internet e jornal. Você sabe o que pode e o que não pode ser divulgado neste período? Com o objetivo de esclarecer essas dúvidas, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia realizou um workshop na sede do órgão aqui em Salvador. Confira os detalhes na reportagem de Patrícia Oliveira. A propaganda eleitoral 2018 foi liberada na última quinta-feira, dia 16 de agosto. Este ano, a campanha é mais curta, de 45 dias, metade do que era até as eleições de 2014. A propaganda em rádio e TV é restrita ao horário eleitoral gratuito e será iniciado no próximo dia 31 de agosto. De acordo com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, a principal preocupação do órgão são as chamadas fake news, ou notícias falsas. Há muito o TSE vem se debruçando sobre essa matéria e o ministro Fux foi entusiasta dessa situação, no sentido de que combatamos esse tipo de notícia inverídica, falsa, que às vezes denigra tanto a imagem de um candidato e pode inclusive comprometer um pleito eleitoral a depender da circunstância, da situação. Então, isso hoje que nós estamos aqui é também para informar a esses parceiros da necessidade que nós temos de que oriente a população a não divulgar e crie meios de combater esse malefício que tanto pode prejudicar qualquer um candidato. Esse workshop é específico para a imprensa. Aqui foram tiradas todas as dúvidas dos veículos de comunicação. Dessa forma, você vai poder votar no próximo dia 7 de outubro com todas as informações verdadeiras e com credibilidade. A importância é muito grande porque a imprensa tem um papel fundamental na difusão da verdade. Nós vivemos uma era da chamada pós-verdade, da fake news, onde as mentiras estão disseminadas e a imprensa tem uma responsabilidade muito grande de trazer, dentro do possível, a verdade à sociedade. Então a imprensa é uma grande parceira da Justiça Eleitoral na busca da legitimidade do voto. A Justiça Eleitoral trabalha para isso, para que as eleições sejam limpas, para que a vontade do eleitor seja exercida com liberdade. A coordenadora de eleições e de logística, Anne Garcia, também destaca a importância da honestidade no pleito eleitoral. Ela defende a biometria como uma modalidade mais segura e transparente. Anne também fala sobre algumas novidades para este ano. Nessa eleição, nós temos uma grande diferença no eleitorado em termos de biometria. Enquanto em 2016 nós tínhamos cerca de 14% da biometria, de eleitores biometrizados, hoje nós temos quase 66%. Outra novidade bem interessante é a questão do nome social. Então, 318 eleitores na Bahia que são transexuais ou travestis, que reconheceram o seu nome social, eles vão votar com o nome social. Isso foi uma novidade inserida na resolução do TSE agora em março de 2018. Já as principais propagandas proibidas são aquelas em sites de pessoas jurídicas e sites de órgãos oficiais. Realização de showmício e eventos semelhantes para a promoção de candidatos e apresentação remunerada ou não de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral. Propaganda via telemarketing, propaganda por meio de outdoors, inclusive eletrônicos, placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. As principais propagandas permitidas para as eleições de 2018 são aquelas por meio de adesivos em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas residenciais, desde que não exceda o limite legal.
Utilização de bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis das 6 da manhã às 10 da noite, que não dificultem o bom andamento de pessoas e veículos. É permitida também a circulação de carros de som e mini-trios como meios de propaganda somente em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios, das 8 da manhã às 10 da noite, até a véspera das eleições. Ficar sempre atento aí. Você já tentou resolver uma questão de matemática em uma prova do Enem e só de olhar para os números bateu aquele frio na barriga? Pois é, e por falar em números, eles não são nada animadores quando o assunto é rendimento nesta disciplina no Exame Nacional do Ensino Médio, pelo menos para os baianos. A nota média do nosso estado foi pior do que a média nacional, que também já não é boa. A repórter Bárbara Carolina mostra pra gente quais são as principais dificuldades dos estudantes e por que quase sempre o raciocínio lógico não parece tão lógico assim. Matemática é o ponto fraco de muitos alunos na hora da prova. Neste cursinho pré-vestibular de Salvador, estudantes que se preparam para o Enem dizem que dão uma atenção especial à disciplina. E as Milins, de 21 anos, estuda matemática pelo menos 3 horas por dia. Eu reforço a teoria com videoaula e aí faço questões. O resultado é com treinamento, né? Assim que a gente aprende. Matemática, a teoria não conta tanto quanto o treinamento. Eu fiz o cronograma de estudos que praticamente todos os dias eu inicio com matemática. E aí depois eu faço outras matérias. Por aqui, a maioria diz que essa dificuldade vem da base. Vitória Alcântara, de 22 anos, conta como faz para driblar este desafio. Eu tive uma base muito boa e isso acabou reverberando e também quando vai dificultando o assunto. Na verdade, eu não tenho muita preocupação em estudar mais em casa, eu faço mais a questão. Por exemplo, o professor dá um assunto hoje, aí eu pego esse assunto que ele fez e faço as questões referentes a ele e não deixo acumular. E também fazer simulado, que é muito importante. Inclusive, eles falam pra gente que é bom a gente fazer sempre simulado, para testar, porque matemática é prática. Para Digian Bittencourt, professor de matemática há mais de 20 anos, é necessário atrair a atenção dos alunos, tornando a aula mais participativa para um resultado positivo. Primeiro, a gente procura fazer uma aula dinâmica, motivadora, que o aluno se sinta motivado, tentando trazer o aluno para junto da gente. Matemática, na verdade, a maioria dos alunos tem uma certa dificuldade, isso é uma coisa histórica. E a gente tenta contextualizar as aulas, trazer para o dia a dia, fazer uma aula bastante motivada e muita questão. Gente, não adianta, olha, matemática é prática, tá? É muito difícil aprender matemática só olhando. Segundo ele, a maneira de cobrança do Enem evoluiu e as questões da área de exatas têm sido menos objetivas e mais interpretativas. E com isso, exige que o estudante tenha uma outra habilidade, tradicionalmente atribuída apenas à área de humanas, a interpretação. Veja que está tendo uma evolução histórica aí nesse contexto, principalmente com a prova do Enem, que contextualizou a prova de matemática e as outras também, lógico. E isso teve uma mudança nesse conceito. Antigamente as provas de matemática eram bastante cálculo, bastante álgebra, então eram coisas mais carregadas. E hoje tem uma coisa que o Enem trouxe, que ela se aproxima mais do dia a dia, Então, digamos que seja uma prova mais interessante até, apesar de ser uma prova muito cansativa e demorada. E os alunos têm dificuldade com a questão do tempo também de resolução da prova do Enem. O assunto é tão importante que extrapola a área de educação e chega à psicologia. Para a psicóloga Silvia Braga, algumas pessoas desenvolvem fatores psicológicos de bloqueio com relação ao aprendizado da matemática. Quando a gente vai observar, inclusive em clínica, muitos alunos ou pacientes que têm fracasso, eles não têm dificuldade. Eles às vezes são até inteligentes, são até muito inteligentes, mas eles têm algumas defasagens nessas áreas, não é? Essas áreas ou pedagógica ou emocional e não cognitiva exatamente da dificuldade. Então a gente precisa ver se é uma dificuldade mesmo ou se foi uma falta de base ou até de estudo. Mas calma, ela explica que eles podem sim ser superados. É possível sim, Revisão, apontamento, checagem,
estudar junto, algo que possa estar, não grupos não muito grandes também, porque senão desfoca, não é? Aí faz um lanche, algo que possa, assim, no aspecto psicológico falando, né, que possa estar motivando, ser agradável, exatamente. Por isso, se você estiver passando por uma situação desse tipo, faça como Ralph Oliveira, de 20 anos. Encare os números da melhor maneira possível, aproveite as dicas de quem entende do assunto e jogue duro no Enem. Excelente, os professores, principalmente do cursinho, têm uma didática muito boa para driblar as dificuldades com técnicas. No próximo bloco, as notícias do esporte com Eliseu Godoy. Veja como foram os times baianos no fim de semana pelo Brasileirão. Agora 2h10. Não saia daí, o Alba Notícias volta já já. Quanto você teve que lutar para sobreviver? Cheguei no ponto de catar lixo para me dar para meus filhos, porque se eu comesse, eles dois iam ficar sem comer. Se eu comesse aquele lixo que eu catasse, eles dois iam ficar sem comer. Então eu preferia ficar com fome e dava para eles comer. Quer saber como você ajudou a mudar essa história? Acesse lbv.org/histórias. A vacinação faz parte da infância de todos. De quem foi baixinho ontem. Vamos vacinar todos os baixinhos e baixinhas, Xuxa. E de quem é baixinho hoje. É hora de se proteger. Se tem infância, tem vacinação. E eu tô aqui para lembrar que estamos na temporada de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. De 6 a 31 de agosto, leve as crianças de 1 a menores de 5 anos de idade a uma unidade de saúde para tomarem as vacinas, mesmo as que já tenham sido vacinadas. E não se esqueça de levar a caderneta. Com proteção, as doenças não voltarão. Saiba mais em saude.gov.br/vacinar é proteger. Solidária, parceira, carinhosa, humana, alegre. A Bahia é assim. A Assembleia Legislativa também. Esse momento de transformação da ALBA é simbolizado pela Assembleia de Carinho, atitude que une todos no apoio a instituições sociais, porque cuidar das pessoas é o nosso maior projeto. Assembleia Legislativa da Bahia. Novo tempo, novas atitudes. Segunda-feira é dia de falar de futebol. Chegou a hora do nosso Momento do Esporte. Eliseu Godoy, boa tarde. Tudo bem, Luana? Tudo jóia, Como é você? que foi o final de semana? Foi ótimo. Tranquilo, né? O Vitória não vem bem, né? Alguns torcedores hoje amanheceram com a cabeça quente. Difícil. E já numa perspectiva, né, de coisas ruins lá na frente. Espero que isso não aconteça. Um abraço a todos, uma boa tarde. Olha, ontem pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo virou novamente líder do campeonato. Porque a rodada às vezes começa antes e o time ainda não jogou. Então, o de cá passa o de lá. Mas na hora que o outro joga... Quando finaliza a rodada... O Internacional jogou de manhã... Passou o São Paulo. São Paulo jogou à tarde, passou o Internacional. É o jogo, né, de gangorra. E ontem o São Paulo ganhou da Chapecoense em casa, 2-0, e vai liderando a competição. Com relação às nossas equipes, o Bahia deu uma melhorada legal. Mas antes vamos falar do Vitória. O Vitória mudou o treinador e eu disse aqui na semana passada, se você se recorda, eu falei, a mudança de treinador não quer dizer que o time vai melhorar. Porque depende do jogador, depende do time, depende da qualidade. Né? Não é só trocar o treinador, né? Porque às vezes fala, vamos trocar o treinador que as coisas se resolvem. Não é assim. Isso demanda um tempo também, né? Demanda um tempo e você tem que ter qualidade no jogador que você tem. Porque às vezes o treinador chega, quer implantar um sistema tático, mas ele não tem jogador para isso. Então, por isso que eu sou sempre a favor que o treinador entre no início da competição, ele mesmo contrate, ele mesmo queira os jogadores para fazer o esquema tático. Porque se não faz o esquema tático, não tem jogador, né, para fazer. Então, o Vitória ontem lá no Barradão
perdeu de um time misto, que é o do Palmeiras, mas o time misto do Palmeiras é melhor que muita equipe no futebol brasileiro, pelo orçamento que tem, né? O Palmeiras tem muita grana, muito dinheiro. Tem um banco que tem qualidade, né? Tem um banco por trás, né? E tem um banco por trás no banco e tem um banco de grana por trás também, né? Eu sempre digo, o banco que a gente fala banco de reserva, eu sempre falo banco de reposição. Porque aqueles jogadores estão ali, poderão jogar a qualquer momento. E o Palmeiras veio aqui, não tomou a mínima conhecimento do Vitória, infelizmente, e ganhou de 3-0. Vamos aos gols aí. Primeiro gol da equipe do Palmeiras, uma jogada vinda de trás, e aí o centroavante do Palmeiras fez o primeiro gol. O mesmo jogador fez o gol de cabeça. Você vê, a zaga do Vitória é muito mal, jogadores altos, né? Mas e a muito defesa mal não colocados. consegue fazer nada. Esse gol foi muito bonito. Dudu, esse garoto aí, ele faz um campeonato maravilhoso. Eu não sei nem por que não foi convocado para a seleção brasileira. É um dos astros hoje da equipe do Palmeiras. E quem estava à beira do campo ontem foi o Felipão, né? Que está no Palmeiras como treinador. E o Bahia, o Vitória agora está na 17ª posição, viu, torcedor do Vitória? Fica atento aí. Já está na zona do rebaixamento, né? Vai pegar o Flamengo na próxima quinta, que está nas primeiras posições lá no Maracanã. É um adversário dificílimo. E depois pega o Atlético Mineiro aqui, outro adversário dificílimo no próximo domingo. Se o Vitória não pontuar essa semana, já estamos virando o segundo turno, as coisas vão se complicar. E o Bahia foi a Minas Gerais, lá no Mineirão, pegar a equipe do Cruzeiro. O Bahia vem numa crescente no campeonato, né? O Bahia começou mal o campeonato, os torcedores chateados, mudou o treinador, e esse treinador começa a dar resultado porque tem aquela coisa, tem o jogador para fazer o que ele quer. E o Bahia foi a Minas Gerais e o Bahia empatou com o Cruzeiro em 1-1, um jogo muito interessante. Vamos lá. O primeiro gol do Bahia foi do Glória, o zagueiro central, fez o gol de cabeça. E o Thiago Neves, da equipe do Cruzeiro, empatou logo depois. O Bahia não tem tempo de festejar muito e a equipe do Cruzeiro empatou o jogo no Mineirão. Empatar com o Cruzeiro no Mineirão não tem nada a ver, quer dizer, é uma coisa que pode acontecer. Está dentro do esperado até, dentro né? do que você faz do seu planejamento, né? Então, o Bahia fez uma boa partida, vem fazendo boas partidas e o torcedor está muito otimista que o Bahia chegue entre os 10 primeiros, o que já é um mérito muito interessante. O Bahia volta a jogar agora quarta-feira, 7 horas da noite, o torcedor contra o Internacional, que está na 2ª posição, né? E depois o Bahia viaja e joga fora. O Bahia que jogou na Copa do Brasil e Brasileirão, né? Copa do Brasil foi no meio de semana. Né? Ele perdeu do Palmeiras e saiu fora da competição. Agora nesse mês já vem a Copa Sul-Americana, que o Bahia participa e vai pegar o Botafogo do Rio de Janeiro. E agora qual é a posição que ele ocupa no Brasileirão? 10ª posição. 10ª posição? Deu uma levantada boa aí, saiu daquela zona maldita da zona do rebaixamento. Aí. E a gente vai fazer aí uma reza também pelo Vitória, agora que a gente não tenha time na segunda Até para rezar tá difícil, viu? Eliseu, vamos ser otimistas. Não, vamos ser otimistas, eu quero que o Vitória melhore. Tem que ir até o fim sendo otimista, E todos nós queremos que o Vitória melhore. Só que as perspectivas que a gente vê aí não são das melhores e a gente tem que falar de frente aí, verdade. Né, com o torcedor. Eliseu, obrigada. Obrigado a você, Luana. Até quinta-feira, então. Tchau. Um abraço. Tchau. A Caixa Econômica Federal está selecionando estagiários de direito com bolsa auxílio de R$1.000. Os candidatos que se interessarem podem se candidatar até 22 de agosto. Quem conta os detalhes pra gente é a repórter Miriam Neri, direto da redação. É com você, Miriam. É isso aí, Luana. As vagas são destinadas a estudantes que estejam cursando o 5º e o 7º semestres em diversas cidades do país, incluindo Salvador. Os aprovados contarão, além da Bolsa Auxílio no valor de R$1.000, o auxílio transporte de R$130. A jornada de trabalho é de 5 horas diárias. O estudante poderá realizar a sua inscrição no portal do Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE. O endereço é ciee.org.br/portal/index.asp. Nas etapas de seleção, serão realizadas provas online, discursiva e entrevista. O exame discursivo será realizado presencialmente e está previsto para o dia 29 de setembro. Voltamos ao estúdio. É com você, Luana. Obrigada, Miriam. Hoje vamos parabenizar o município de Ibiquera, que completa 59 anos.
Foi realizada nesta segunda-feira aqui na Alba uma audiência pública que reuniu agentes de proteção à criança e ao adolescente do Poder Judiciário da Bahia. A categoria reivindica, entre outras coisas, a gratuidade no metrô. O proponente da sessão foi o deputado estadual Marcelino Galo. A matéria completa sobre este evento você confere amanhã. No próximo bloco, começa a vistoria de táxis em Salvador. Agora 2h19. Não saia daí, o Alba Notícias está ao vivo e volta já já. De pagar por uma corrida de táxi, quem nunca se questionou se o preço estava realmente correto? Evitar dúvidas quanto aos valores cobrados pelas corridas por meio da aferição dos taxímetros é um dos objetivos da verificação anual obrigatória de táxis em Salvador, que começou hoje. A vistoria é de responsabilidade da Coordenadoria de Transportes Especiais, a COTAI, vinculada à Secretaria de Mobilidade Urbana da capital, CEMOB, e é realizada por agentes do Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade, o IBAMetro, órgão delegado do Inmetro aqui no estado. A movimentação no pátio da Transalvador, no Vale dos Barris, começou cedo. É neste local que funcionários do IBAMetro pretendem aferir até 7 de dezembro os taxímetros dos mais de 7 mil táxis que compõem a frota de Salvador. O diretor-geral do órgão explicou o que os motoristas devem fazer para passar pelo processo, que é obrigatório. O que o IBAMetro faz especificamente em relação ao taxímetro? A gente publica em diário oficial a relação de todos os alvarás que rodam na cidade de Salvador, para que ele possa ir ao site do IBAMetro e agendar o seu horário. De acordo com o horário dele, ele vem aqui, traz todo o checklist de sua documentação junto à Secretaria de Mobilidade Urbana e a gente faz a verificação do certificado metrológico do ano passado. Quem não comparecer e não tem uma justificativa plausível, é aplicada uma sanção, uma multa pecuniária, para que ele não deixe de fazer esse tipo de verificação. Por quê? Porque a medição desse equipamento vai garantir a confiança para o cidadão e também para o próprio taxista. Que o equipamento pode variar para mais ou para menos. Então, é de extrema importância para o cidadão e também para o proprietário de táxi que venha fazer a verificação que é feita anualmente aqui na Bahia. Os táxis que passarem pela vistoria ganharão este lacre e um selo, que ficarão ao lado do equipamento, comprovando assim que estão regularizados. O secretário de Mobilidade de Salvador, Fábio Mota, diz que as avaliações são importantes para garantir a segurança e credibilidade para o passageiro e para o motorista no momento da cobrança da corrida. A função da vistoria é você checar itens que envolvem desde a segurança do veículo até do próprio condutor. Então, nessa vistoria, os fiscais da secretaria vão ver a questão dos equipamentos de segurança, tanto do triângulo, do pneu, vão ver a questão de motorização. Também os taxistas precisam trazer a auditoria do IBAMetro no taxímetro. Veículo que tem gás precisa trazer o certificado, que aquele gás, como foi instalado, como está funcionando. E a secretaria também faz um checklist da documentação pessoal do taxista. O taxista precisa apresentar antecedentes criminais, o taxista precisa apresentar o curso que fez para ser taxista na cidade de Salvador, tanto dele como dos auxiliares. Então,
Essa vistoria era importantíssima para que o usuário que ande de táxi na cidade de Salvador tenha certeza de que ele está pegando um veículo que foi vistoriado, está pegando um veículo com segurança. O taxista Eloy Lima, que chegou logo cedo para fazer a regularização, concorda. Dá mais segurança, passa mais segurança para os usuários, né, para todos e para nós. E nós estamos em dias, né? Terminei de fazer agora, está tudo em dias aqui. Agora a gente fica sempre regularizado com o sistema, né, para atender bem a nossa clientela. Sem dúvida, é segurança. Deve ser concluída até o mês de setembro a restauração de um dos painéis de Caribé em Salvador. O projeto envolve ainda outras 15 obras do artista plástico que estão deterioradas pela ação do tempo. A repórter Miriam Neri foi conferir. Colonização do Brasil é o nome desta obra de Caribé, que está localizada na Rua Chile. O mural é o primeiro de 16 obras do artista plástico que deverão passar por restauração, fruto de um projeto do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural de Salvador. Nós abrimos processo de preservação de 16 painéis da cidade. Iniciamos pelas obras do artista Caribé, que teve grande expressão na nossa cidade. E ele estava apresentando diagnóstico de muitas patologias que ameaçavam a leitura, né, estética desse bem. A Fundação Gregório de Matos contratou um restaurador habilitado para recuperar o nosso monumento. Segundo o restaurador responsável por todo o trabalho, o italiano Gianmasio Finadri, foi necessário dividir a restauração em 2 etapas. Primeiro, cada desenho passou por uma limpeza detalhada. Agora, na segunda fase, estão sendo retirados restos de fuligem de cimento que caíram de obras realizadas no entorno do painel. A obra sofreu no tempo passado de uma intervenção que deixou muito problema. Passaram em cima, em muitas partes do monumento, uma camada de cimento líquido, que é muito difícil de remover, mas o problema maior é que o cimento líquido penetrou na pele do monumento. Conseguimos retirar o cimento até a pele do monumento, mas o monumento permaneceu manchado. Estamos dando uma veladura com pigmento mineral e consolidante à base silícea. A última operação, a operação final, será passar silicato de etilo na pele do monumento por proteger o mesmo monumento, facilitar a obra de manutenção futura. Rafael também está envolvido no projeto. Técnico em arquitetura, ele falou do orgulho de ajudar na restauração das obras desse artista que tanto contribuiu para a história da Bahia. A importância de manter isso vivo para que a cultura continue com outras pessoas novas chegando e manter isso com tanto tempo, tanta década aí já, e manter também para que estudantes de arte, estudantes de arquitetura urbânica, principalmente, ter um acompanhamento já histórico e visual. Nós terminamos o Alba Notícias de hoje, mais uma vez, lamentando a morte de Michel Sá. Ele, que já deixou sua marca aqui na TV Alba e foi brutalmente assassinado na última semana. Michel foi encontrado morto atrás de um shopping de Salvador na última sexta-feira, após ter saído para negociar a venda de um carro. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito de matar o ex-assessor parlamentar foi identificado como Gabriel Santos, de 22 anos. O assassino, que trabalha com compra e venda de carros pela internet, já confessou o crime para o advogado de defesa e deve se apresentar na tarde desta segunda-feira na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos. Nós esperamos que com isso seja feita a justiça e que Deus conforte os corações de amigos e familiares. Estas foram as notícias do Legislativo Baiano. Você pode rever as matérias e acompanhar a nossa programação nas redes sociais e no site alba.ba.gov.br. Para rever o Jornal na TV, fique sempre ligado na reprise do Alba Notícias às 7h30 da noite. Amanhã nós voltamos ao vivo às 2 da tarde. Obrigada pela sua companhia e até lá. Tchau, tchau.